Aleluia. Deus é bom, amém? Estamos no Aviva. E Léo ontem deu um show aqui. Foi um show tão grande que a gente fica até acanhado para começar. Não fosse o Espírito Santo, nem começaríamos. Nós queremos seguir nessa direção. Estamos falando sobre avivamento. É próprio para esse tempo, amém? Estamos vendo aí ontem, quando eu voltava para casa, quando eu fiz a curva ali, no caolho ali, a gente quase não podia passar de tanta gente que voltava da praia, estava nas paradas de ônibus. E sabe, a palavra que salta de dentro de nós é: Senhor, em vez desse povo estar correndo na chuva, algumas mulheres seminuas, nossa palavra é: Senhor, nos dá esse povo. Faz que tenhamos, Senhor, a disponibilidade, a voluntariedade para ir. Eu desafio os jovens dessa igreja para em 2026, nesse período, nós temos um bloco gigantesco de jovens trabalhando por essa finalidade. A gente lança hoje essa pedra fundamental. Vamos para o meio deles. A gente pode orar, mas a gente pode ir também. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Sabe, queridos, a gente fica orando e desejando coisas, mas verdadeiramente a gente precisa fazer as coisas acontecer. Deus está esperando por nós, irmãos. Aleluia. E o avivamento começa em nós, particularmente. A nossa busca pelo Senhor, pela manifestação do seu poder, ela tem que ser intensificada nesse tempo. Sabe, se você, crente, ainda não percebeu que as coisas estão se afunilando para um fim, é hora de perceber. E é hora de perceber também que Deus está esperando uma atitude sua, uma atitude minha. Eu me incluo nisso, amém? Aleluia. Diga: Deus é bom. Deus é bom. E começa em nós, e a gente precisa buscar. Eu quero ler um texto aqui para a gente começar, falando sobre busca incessante. Jeremias 29:11 diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Vocês já sabem, a gente já leu várias vezes isso, não é verdade? Mas no verso 13, ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Fala assim: de todo o vosso coração. De todo o vosso coração significa que nós seremos avivados quando nada mais estiver permeando o nosso coração que não seja o Senhor. Essa busca, ela tem que ser uma busca quando a gente acorda o dia inteiro, ok? E quando vamos dormir, desejando, pedindo, clamando, buscando realmente a face do Senhor. Porque quando nós nos inteiramos disso, nós somos avivados e avivamos quem está perto de nós. Aleluia. Aleluia. Às vezes vêm ideias, né? Não, mas Deus não quer que eu faça isso. Isso é um sacrifício em vão. A gente precisa estar sensível à voz do Senhor. E para estarmos sensíveis, nós devemos estar nesse caminho dessa busca. Quando Jeremias diz isso, queridos,
Ele diz isso numa carta que ele está escrevendo aos cativos da Babilônia. Veja só que situação. E Deus leva Jeremias a falar isso ao povo, não é? Por que ele diz isso? Certamente porque o povo não estava buscando Deus como deveria. O povo estava distante de Deus. E Deus diz para Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Um coração dividido entre Deus e as coisas da terra, queridos, não vai nunca atingir plenamente o alvo. Amém? Nosso coração deve estar limpo, completamente limpo, desimpedido para buscar ao Senhor. Aleluia. Eu não sei se você já passou por isso, queridos, mas algumas vezes isso acontece comigo, não é? Eu tiro um tempo para orar, e o tempo que eu tiro para orar, esse tempo exclusivo, ele não é o tempo que eu digo: olha, eu vou orar até tal hora e tal hora eu vou parar, porque eu vou fazer algo. Amém? Não, eu escolho um tempo aonde eu não tenha nada programado depois, para que eu não limite o que vai acontecer comigo. Porque eu me deixo totalmente exposto ao Senhor de uma forma que, quando eu decido, até por uma direção do próprio Espírito Santo, a parar, eu não sei quanto tempo eu passei. Geralmente quando amor, eu faço isso de vez em quando, mas geralmente quando amor está viajando e eu tenho insônia, brincadeira. Vocês entenderam? E aí eu tiro esse tempo, né? Priscila geralmente vai fazer companhia a mim. Eu não sei por que razão, mas a mãe dela recomenda: não deixe seu pai só. E é nessas horas que eu percebo que eu já sou um ancião. E aí eu falo: Pri, hoje tu demora aí um pouquinho. E esse pouquinho, às vezes, ela dorme lá mesmo, no quarto dela, porque ele não tem tempo para parar. É um sem limite. Se você nunca fez isso, faz, porque você vai ter algo com Deus que você nunca desfrutou na vida. Aleluia. Você canta, você ri, você chora, você rola no chão. Amém? E sabe, interessante, queridos, eu fico rodando no meu quarto. Graças a Deus, Deus me deu um quarto grande. Eu fico orando e rodando, a maior parte do tempo eu ando no quarto sem parar, rodando e orando, rodando e orando. E sabe o que acontece? Meus cachorrinhos ficam atrás de mim. Aleluia. Aleluia. E tem um que é mais apegado, que é o Pudim, ele fica no meu pé. Aí eu paro, ele... Aleluia. Busca. Fala comigo: busca incessante. Aleluia. Abre comigo em Deuteronômio, no capítulo 4. Oh, glória a Deus. Deus é bom. No verso 29 ele diz assim: de lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. Aqui, queridos, a gente precisa, quando a gente leu em Jeremias, ele fala
buscar de todo o vosso coração. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Aqui ele já inclui a alma. Quem sabe que o coração é o espírito? Mas Moisés coloca a alma junto. E quando eu leio isso, eu tenho um entendimento de que nada mais em minha volta importa a não ser buscar o Senhor de todo o meu espírito e de toda a minha alma. Então a minha alma não pode estar envolvida com nada, não pode estar pensando no que vai comer amanhã, no que vai pagar amanhã, ou em outra coisa qualquer. Eu preciso de uma busca incessante. Quando Deus diz buscar-me-eis, não é uma busca qualquer, é uma busca de uma forma desejada, assim, aquela busca que é algo que eu queira muito no meu coração. Amém? Aleluia. E quando isso acontecer, queridos, nós vamos receber todas as informações que precisamos, todas as instruções, amém? Que Deus não pode dar para uma pessoa que está orando, não é? Está orando em línguas. Deixa eu te falar uma coisa. Você está orando em línguas, está orando de olho fechado. Por quê, pastor? Para não ter a tua percepção espiritual roubada por algo natural que está em volta. Aleluia. Deseja avivamento, mergulha nessa busca. Porque se não mergulhar, você não vai ter. E se não tem em você, não terá em quem está perto. Glória a Deus. Aleluia. Esse buscar de todo o coração é buscar Deus, não é? Não por causa das coisas que Ele pode nos dar, ou que até mesmo, como já foi dito ontem pelo Léo, já foram dadas, já está aqui. Amém? Mas não buscá-lo por nada. Essa busca é buscar Deus por Ele mesmo. Somente por Ele. Porque a maioria dos crentes, eles buscam a Deus por algo. Mas Deus está esperando, e é isso que Ele diz lá aos cativos da Babilônia: me buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. É buscá-lo mesmo, buscá-lo por buscá-lo, buscá-lo por Ele. E é assim que funciona. Eu estava lendo um relato de uma história que eu vou falar daqui a pouco aqui. Mas um garoto, ele conta aqui, ele contou anos depois, né? Ele matou aula e ele foi para um parque para brincar no país de Gales. Oh, coisa chata. E ele chegou no parque, ele dá de cara com o pai não o vê, ele vê o pai. E ele se esconde e ele percebe que o pai estava chorando. E ele relata que era algo que ele nunca pensou em ver, era o pai chorar. E ele disse que o pai dizia uma frase, sozinho andando no parque, orando e chorando. E ele dizia: Senhor, me dá Gales. Senhor, me dá Gales. Uma oração aonde a conversa, embora haja um pedido formal a Deus por algo, na verdade, era um contato direto com Deus pelo próprio Deus. Porque esse me dá Gales não era para ele, era para Deus. Aleluia. Você entende isso?
E é o que deve queimar o nosso coração, buscar Deus por Ele. Como nós oramos aqui, Senhor, me dá esse povo que está lá. Esse povo é muito mais proveitoso sentado aí com você do que andando atrás de um trio elétrico. Aleluia. Graças a Deus que a música deles mesmo diz: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. E isso é uma verdade, graças a Deus, porque nós já morremos para esse mundo, nós já morremos para essas coisas mesmo. Então nós não vamos correr atrás do trio elétrico, porque nós já morremos. Mas eles precisam morrer para que possam ter o que você está tendo nessa manhã. No domingo de manhã, ao invés de estar debaixo de uma ressaca, está aqui buscando ouvir aquilo que vem do Senhor, para que cresçamos, nos desenvolvamos e sejamos realmente alguém frutífero para o reino de Deus. Oh, aleluia! Você está entendendo? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. A única forma de buscar o Senhor, queridos, é envolvendo. Nós não buscamos a Deus, olha, Deus pelo próprio Deus, não é de outra forma, a não ser mediante a fé. Porque Hebreus 11, verso 6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Agora veja, se sem fé é impossível agradar a Deus, e a minha fé, porque também vai dizer lá que quem diz que crê, é preciso, quem tem fé, é preciso entender que ele tem que acreditar que tem um Deus, que existe um Deus de fato. Quem aqui acredita que tem um Deus de fato? Aleluia. E é isso que vai nos aproximar. Quando buscar-me-eis, a gente só se aproxima por meio da fé. Amém? Aleluia. Não existe uma outra forma. Agora, quando o Espírito busca a Deus, ele puxa a alma junto, não é? Como Davi diz, né? O Espírito, ele tem que ter domínio sobre a alma. E se o Espírito tem domínio sobre a alma, você não vai pensar em outras coisas naquele momento. Por quê? Porque você está buscando Deus, Deus por Ele mesmo. E tem que pôr a alma na rédea, né? Davi mostra isso para nós. Ele diz: aquieta-te, ó minha alma. Quem diz? O Espírito. Aleluia. E a gente leva a alma junto. A alma quer fazer uma coisa, não, agora não é hora disso. A alma quer olhar para o relógio, não é hora de olhar para o relógio. É normal, queridos, não é pecado não pensar em olhar para o relógio. O que tu não pode fazer é olhar. Você entende isso? Você pode pensar, né? O irmão Reagan diz que uma ave, um passarinho, ele pode sobrevoar a tua cabeça. Ele não pode assentar e fazer um ninho. Aleluia. Preste atenção uma coisa, a tua busca, ela é tão genuína, que Deus diz: eu me deixarei ser achado por Ele. Porque é algo genuíno que está saindo do espírito, do coração. Irmão, nós precisamos dessa busca. Nós precisamos verdadeiramente buscar a Deus como a Bíblia diz que tem que buscar. Aleluia. Pela fé, sem deixar que nada possa atrapalhar nossa comunhão, nossa busca.
E aí a gente precisa certificar, o nosso coração não pode estar contaminado com nada. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, ninguém acha Deus, ou vamos mudar, Deus não se deixará ser achado por alguém cujo coração está contaminado, cheio de raiva, cheio de mágoa. Não, Deus não se deixará ser achado por essa pessoa. O seu coração deve estar livre e contaminado. A Bíblia vai dizer que o teu coração, amém, é de lá que procedem. Fala comigo, é de lá que procedem. O quê? As fontes da vida. As fontes da vida procedem de um coração limpo. Se você beber água de uma fonte contaminada, você vai morrer. Ou no mínimo pegar lombriga. Mas se você beber de uma fonte límpida, sabe, eu acho interessante. O cara está andando nas ruas da Suécia, sente sede, abre uma torneira no meio da rua e bebe a água, porque a água é pura, é limpa, está ali para ser bebida mesmo. Vá fazer isso nas nossas torneiras. Então, o teu coração ele tem que estar livre. As fontes procedem de lá. Então o teu coração tem que estar livre. Não pode ter nada. Eu vou repetir, queridos, Deus não vai se deixar ser achado por alguém cujo coração está contaminado, cujo coração está apegado a coisas que vão trazer um impedimento para que isso aconteça de fato. Amém? Aleluia. Por isso é importante manter o coração, queridos, a vida, sabe, é bacana quando a gente lê, né? Agora não me lembro, o Léo vai se lembrar aí. Alguém que disse que vieram falar mal do cara que estava morto. Quem foi, Léo? Irmão Rega? E eles vieram falar mal e ele disse: olha, os dentes dele eram lindos. Em outras palavras, não tenho nada para falar. E nós não devemos ter nada para falar. Pior coisa que tem para o reino de Deus é crente fofoqueiro. Coração contaminado por um monte de ziquezira. Deus não se deixará ser achado. A oração não passa do teto. Aleluia. Mas quando a gente vê homens que se dedicaram, aleluia, de uma forma que eles não se deixaram ser impedidos por nada, e eles alcançaram grandes coisas. Eu fico imaginando, eu quero falar de um homem chamado Ivan Roberts, como exemplo disso. Aos 13 anos de idade, ele ajudando o pai nas minas de carvão no país de Gales, ele começa aos 13 anos a pedir duas coisas para Deus. Senhor, não eram comuns naquele tempo. Ele diz: Senhor, enche-me do teu espírito. E traz ao país de Gales o reavivamento. E ele orava por isso incessantemente aos 13 anos de idade. E ele tinha um anseio tão grande por ser cheio do Espírito Santo. E ele buscava isso. E ele buscava de todo o coração. Porque o princípio é esse. Nós estamos falando de princípio. Para fazer as coisas acontecerem no reino de Deus.
E um dia um diácono disse a ele: olha, se você deseja isso que você está orando, você não pode perder uma reunião de oração, porque em qualquer hora, numa dessas reuniões, o Espírito Santo desce e vai acontecer algo extraordinário, você vai estar no meio, você vai receber. E aquele menino começa. Todo lugar que tinha oração, ele estava dentro. Ele era metodista, e ele ia buscar em outros campos, porque não tinha lá. E ele vai num lugar, ele vai no outro, ele vai num, ele vai no outro. E um dia ele está orando o Pai Nosso, e de repente vem uma palavra: venha o teu reino. E quando ele pronunciou venha o teu reino, ele começou a chorar e a repetir a mesma frase sem parar: venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Aleluia. E ele buscando, aos 19 anos, ele está orando num lugar, e Deus fala com ele. Ele começa a ser cheio do Espírito Santo. Ivan Roberts. E ele falava com um amigo dele, e olha a sinceridade de coração, Cris. Deus, como o Léo falou ontem, é o básico, né, Léo? É no básico. Não adianta floreio, não adianta buscar, não, é no básico. A simplicidade do coração daquele homem. E ele orando, rumou um colega de oração. Ele estava orando e o colega disse assim: rapaz, será que Deus dá para nós 100 mil pessoas? Aí ele disse: dá, Deus vai dar. E começaram a conversar aquela conversa, e buscando incessantemente. E ele vai para o seminário. E quando ele chega no seminário, 15 dias depois ele está orando, Deus disse: volte para sua aldeia e ganhe todos os seus colegas de infância. 15 dias de seminário, Deus tirou ele de lá e levou para a aldeia dele de volta. E ele começou a convidar os jovens para ir para esse lugar de oração. E ele orava, convertia e ia se chegando mais. Ia chegando mais. E aquilo começou a ser visto pelas pessoas da aldeia dele. Daqui a pouco, a aldeia inteira estava dentro da igreja, ou estava no local onde eles oravam. Todo mundo convertido. E aí um pastor presbiteriano foi lá para ver, porque ele anelava, não podia fazer nada, porque lá na igreja presbiteriana não pode ter o Espírito Santo, pelo menos como nós cremos, eles creem do jeito deles. Bem, e ele vai para lá também e ele vê aquele mover. Moral da história, queridos: todo o país de Gales foi avivado. Mais de 100 mil pessoas. Para quem não sabe, o país de Gales é como é que se diz? Um condado, não, um principado, um pequeno principado que faz parte do Reino Unido da Inglaterra. Mas todo o país de Gales foi alcançado por causa de um homem que decidiu buscar incessantemente a Deus. E sabe quando tu abrir lá, se tu dar um Google, tu vai achar lá. Se tu botar lá, avivamento do país de Gales, o primeiro nome que vai aparecer é Ivan Roberts.
Porque aos 13 anos ele começa a lutar, a orar, para ser cheio do Espírito Santo e ganhar o país de Gales para Cristo. Aos 26 anos, aos 26, 13 anos depois daqueles 13 que ele tinha, ele alcança o país de Gales. Agora deixa eu te falar uma coisa. Ivan Roberts não tinha celular, não tinha smartphone, não tinha internet, não tinha Instagram. E ele ganhou toda a sua nação para Cristo. E nós? Aleluia. Há um relato que diz que os jovens daquela época eram todos comprometidos com outras coisas. Guardadas as proporções, é como hoje. Mas não adianta não. Eu vou falar de Jesus para fulano, não quer não. Fulano quer Jesus não. Eu vou falar de Jesus para ele, não vou, ele não quer. Quem foi que disse? É lá onde você vai. Ei, aquela pessoa que você não quer ir, é ela que você tem que buscar, porque o avivamento começa com uma pessoa, e começa em você, querendo incendiar as pessoas que estão à sua volta, a sua família, né? As pessoas do seu bairro. E isso vem, antes de tudo, de uma busca incessante, onde vamos mergulhar na presença do Senhor e pedir ao Senhor, não para nós, amém? Mas para o seu reino. Sabe, algumas pessoas dizem: poxa vida, a igreja Verbo da Vida cresceu. Irmãos, nós estamos atrasados. Lembra, nós tivemos o culto do amigo aqui o mês passado? Todo mundo trouxe um amigo? Não. Está faltando busca. Busca, Senhor, quem tu queres que eu leve? Senhor, eu não quero entrar naquele lugar sem um amigo. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se tu falar para um amigo e ele recusar, tu vai em outro, não só tem um. Se o outro recusar, tu vai em outro, tu não só tem dois. Se o outro recusar, tu vai em outro, não só tem três. Aleluia. Mas antes de ir, põe o joelho no chão, dobra o joelho e diz: Senhor, me dá um amigo para eu levar naquele culto. Já é um grande adianto. Se 200 pessoas trouxerem cada um amigo, são 400. Daquelas 200 que vieram, eu te garanto uma coisa: mais de 100 se dobrará para o Senhor. Mas começa numa busca. Buscando, buscar-me-eis e me achareis. Sabe aquela oração daquele jovem? Era uma oração tão simples: Senhor, enche-me com teu Espírito e me dá o país de Gales. Aviva o país de Gales. Aleluia. Quanto tempo de oração, quando o diácono diz para ele: olha, você tem que ir em toda reunião. Ele não cessou, ele não parou, ele não se cansou, ele ia em tudo que é reunião. Ele estava numa montanha quando Deus falou com ele e o Espírito Santo se apresentou para ele. Aleluia. E a centelha daquele avivamento se espalhou pelo mundo inteiro.
a centelha do avivamento do país de Gales se espalhou pelo mundo inteiro, mas começou com um homem buscando a Deus incessantemente. Sabe, nos Estados Unidos já havia uma busca também por algo novo, né? Já se sabia, os mais sensíveis sabiam que Deus queria fazer algo. Ei, Deus quer fazer algo hoje. O que está faltando é coração que o busque, para receber as devidas instruções, para que as coisas aconteçam como Ele deseja que aconteça. Então, nos Estados Unidos, antes de 1900, porque esse fato do país de Gales foi em 1904, e tem uma outra história que eu quero compartilhar também. Em 1900, um homem chamado Charles Fox Parham, ele criou uma escola chamada Instituto do Betel, em Topeka, no Kansas. E naquele tempo havia uma segregação racial muito grande. Muita gente ia para aquela escola, e um homem ouviu falar daquela escola, e ele foi bater lá. E quando ele chegou lá, ele teve que assistir às aulas do lado de fora da sala, por ser negro. William Joseph Seymour, quem fez história da igreja comigo vai se lembrar, porque eu falo um bom tempo sobre esse homem, que para mim é uma referência extraordinária. Seymour teve que assistir às aulas do lado de fora, no corredor, porque não podia entrar por ser negro. E ele fica ali, assiste, que a escola era uma motivação para o mover do Espírito. Foi por isso que Charles Parham fez aquela escola, e eles estudavam exaustivamente os temas, até que algo acontecesse na sala de aula. Então lá a primeira pessoa foi cheia do Espírito Santo, Agnew Osman. Mas eu quero falar do Seymour. Ele está lá no corredorzinho dele, escutando tudo que estava acontecendo. Só que Seymour ouve falar. Aliás, ele não ouve falar. Alguém ouve falar dele e convida-o para ir a Los Angeles, pregar numa igreja, uma irmã, que agora eu não me lembro o nome. Ele vai pregar na igreja dessa irmã, e ele prega 2 dias. E depois ele permaneceu em Los Angeles. E no outro domingo ele volta. E quando ele volta, a igreja está fechada com cadeado, porque os anciãos decidiram que não queriam o ensino daquele jovem negro naquela igreja. Irmãos, isso não parou um homem que busca a Deus incessantemente. Aleluia! E um casal começou a fazer reuniões na sua casa e levou o irmão Seymour para pregar. E a casa começou a ficar cheia de gente. E cada dia que passava, a casa ficava mais cheia de gente. O que é um homem que busca a Deus incessantemente? Houve um dia em que a casa estava tão cheia que, para poder ver o que estava acontecendo dentro, as pessoas subiam pelas paredes, se dependuravam na janela, e tinha um catatal de gente em cima da varanda. A varanda despencou. E aí eles decidiram que tinham que ir para um outro lugar. E aí eles encontraram um galpão abandonado, aonde primeiro tinha sido uma igreja, depois foi várias coisas. Foi um armazém, foi estábulo, foi um monte de coisa. E eles decidiram ir lá e alugar. Era chamado uma cabana abandonada, uma cabana.
E eles vão alugar aquele lugar abandonado. Não era abandonado, a palavra é outra, é que estava quase caindo, quase ruindo. E ali era a rua Azusa. E Seymour começa a pregar. Inicialmente, poucos brancos. Mas aí no domingo, o mover de Deus era tão grande naquele lugar. Gente batizada no Espírito Santo às rumas assim. E aquele mover, gente corria, gente chorava, gente sorria. E Seymour lá pregando a palavra, simples, básico, sobre o Espírito Santo. Mas havia um diferencial, aquele homem buscava a Deus incessantemente. E sabe, irmãos, daqui a pouco, os batistas que vinham da igreja voltando do seu culto, começavam lá, daqui a pouco estavam dançando lá no meio deles, e veio entrando branco aí a imprensa, por causa da segregação, né? Falava que aquilo era uma aberração, branco na mesma igreja com negro, e não sei o que, e começou, tudo isso Seymour enfrentou. Mas deixa eu te falar uma coisa, nada parou. Em 1906, a história conta o maior avivamento acontecido até hoje, a partir da rua Azusa. Aleluia. Seymour estudou lá na escola do Charles Parham, pegou tudo que tinha acontecido no país de Gales. O que é uma busca, irmãos? Irmãos, o que é uma busca? E ele trouxe aquilo para os Estados Unidos, para a rua Azusa, aquilo que é conhecido hoje como o avivamento da rua Azusa. Alguém já ouviu falar? Tem muita gente que não levantou o braço. Faça o rema, que você vai ouvir falar muito disso. E aquele avivamento marcou o século 20. E naquela rua Azusa, eu já vou terminar, amém? Naquela rua Azusa, 2 homens oriundos da Suécia estavam lá dentro daquele mover. E de repente Deus falou com um deles parar. E eles disseram: o que significa? Não sabemos. Foi para um, foi para outro. Aí alguém no meio disse: olha, Pará é uma região do Brasil. Eles pegaram o navio, vieram para Belém do Pará, começaram pregando numa igreja batista, foram expulsos de lá. E esses homens eram Daniel Berg e Gunnar Wingren, os fundadores, nada mais, nada menos do que da Assembleia de Deus no Brasil. O que faz um homem que busca a Deus? Aleluia. Agora essa centelha incendiou outros avivamentos menores. Aí veio avivamento de cura nos Estados Unidos. Aí veio, irmãos, nós estamos vivendo, nós da palavra da fé vivemos dessa centelha que foi acendida. Agora é a nossa vez. Vamos acender aqueles que virão depois de nós. Vamos buscar a Deus de uma forma que nada impeça de nós colocarmos aqui no nosso meio o que esses homens colocaram no seu tempo. Fique de pé. Aleluia. Oh, glória a Deus. Homens que não tiveram a sua vida por preciosa. Aleluia.
Sabe aquele homem que eu comecei citando, que o filho viu chorando? Ele orava e ele dizia: Senhor, dá-me gales. E aí o filho diz, ele depois começou a orar por uma coisa que eu não entendia. Ele começou a dizer: Senhor, eu não quero que tu mandes um pastor técnico, cheio de teologia. Eu quero que tu mande alguém que venha das minas de carvão, ou que venha da lavoura. E quando foi levantado o Ivan Roberts, aquele garoto que viu o pai chorar, viu se concretizar a oração do pai, porque Ivan Roberts veio das cavoarias do país de Gales. Oh, aleluia! Diga: Deus é bom. Feche os teus olhos e por alguns instantes vamos buscar Deus de todo o nosso coração. Não pensa em nada, apenas busca o Senhor por Ele mesmo. E se Deus falar contigo algo, corre, corre. Se Deus falar, chora, chora. Se Deus falar, te ajoelha, te ajoelha. Mas busca, irmãos. Esse é um treinamento que nós estamos fazendo nessa manhã, para algo que o Senhor quer fazer a partir dessa igreja, na cidade de São Luís, no estado do Maranhão, no Brasil e fora do Brasil. São Luís irá para fora do Brasil. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Pai, nós te louvamos, Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia.